Está começando agora o Devocional 15 e a gente vai falar como nós podemos ser santos. Se é possível ser santo, o que significa isso? Eu já fiz um devocional falando sobre consagração, que está totalmente relacionado com esse devocional aqui. Então, se você não viu aquele, você vai depois dar uma olhada nele, porque o assunto é bem parecido, mas a gente vai abordar aqui de uma forma um pouquinho diferente. Então, o objetivo desse estudo é entender o que é santo, o que significa ser santo, como alguém se torna santo e por que é importante ser santo. Em Apocalipse 4:8 está escrito assim: E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Aqui existe um jogo de palavras que é muito comum no judaísmo e no povo hebreu. Quando eles repetem uma palavra, é para dar intensidade a ela. Por exemplo, Jesus falava: em verdade vos digo. Ele está dizendo: isso que eu vou falar para vocês é muito verdadeiro. Eles falam 2 vezes para mostrar essa intensidade. Por exemplo, o lugar do Santo dos Santos, que ficava dentro do templo, que era onde ficava a Arca da Aliança. Santo dos Santos, então tem uma repetição aí. E aqui é 3 vezes, então isso significa que é absurdamente santo. Santo, 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 é mais que muito, é absurdamente santo. E se vocês lerem a palavra, vocês vão ver que a maioria das coisas são repetidas 2 vezes. A única coisa que eu encontrei que é repetida 3 vezes é essa parte da Bíblia que fala santo, santo, santo. Eu não encontrei outra. Em 1 Pedro 1,15 está escrito assim: Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos também, e em toda a vossa maneira de viver. Em Levíticos 19:2, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: Sereis santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Então, ser santo é uma ordenança. A Bíblia manda que nós sejamos santos. Então, aquela frase de que ninguém é santo, ela não é verdadeira. Porque se a Bíblia manda a gente ser santo, é porque alguém pode ser santo. E a ideia é que todos sejamos. Então, ser santo não é algo ilusório, não é uma figura de linguagem, é uma realidade. Você pode ser santo. Eu me lembro que na época da escola, quando as meninas eram muito boazinhas, muito certinhas, não falavam palavrão, as pessoas diziam: ah, ela é uma santinha, mas falavam isso como uma forma de xingamento, sabe? Não elogiando a pessoa. E como se a pessoa não fosse santa de verdade, como se ela estivesse fingindo aquilo. Mas a palavra fala que ser santo é o possível. E talvez aquela pessoa que pareça santinha de fato seja. De fato ela seja uma santinha, de fato ele seja um santo. E aqui ele fala: sede vós também santos. Então ele está falando para nós. Vocês podem ser santos. Então ser santo é uma escolha. Eu escolho ser santa ou não ser santa. E é uma maneira de viver, então é uma prática, é a forma como eu vivo vai mostrar se eu sou santa ou se eu não sou santa. João 17:17 está escrito: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Santificar é o ato de tornar santo. Então, a gente se torna santo na palavra de Deus. Aqui Deus explica, Deus já mostra, ele já
mostra tudo para nós. Vocês vão ser santos se vocês lerem e obedecerem a minha palavra. Então, ouvir, ler, meditar e também fazer, obedecer, é o que vai fazer com que você se torne santo. E outro detalhe é que a santidade, ela vem de acordo com o que a palavra ensina. Não é o que eu acho santo, é o que a palavra diz que é santo. Então, às vezes, nós humanos temos a mania de buscar tudo que é bom. Tudo que parece bom, tudo que parece agradável, tudo que causa emoções boas, a gente tenta santificar. Mas Deus ensina que o que é santo é o que a palavra dele diz que é santo. Então, talvez existam coisas que causam boas emoções e que pareçam boas aos nossos olhos, mas se a palavra não diz que aquilo é bom, então aquilo não é santo. Porque a métrica, o que vai medir a tua santidade, não é o que tu considera bom, mas o que a palavra diz que é bom. E tudo que a palavra diz que é ruim, mesmo que você goste e mesmo que você consiga justificar, continua sendo ruim. Em Efésios 5:3, mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós como convém a santos. Então, a santidade exige uma postura da gente. Uma postura que define o que a gente vai aceitar ou não aceitar na nossa vida. Ser santo tem a ver com se afastar da fornicação. A fornicação é ter relação sexual fora do matrimônio. Então, você tem um namorado ou você está noivo, noiva, e você tem relação sexual. Isso é uma fornicação. Então, isso é um pecado. E se você faz isso, então você não é santo. Aí entra de novo no que eu disse. Mas eu estou fazendo isso com uma pessoa que eu amo, com uma pessoa que confia em mim, a gente se protege, a gente faz tudo certo, por que não? Porque a palavra diz que não. Lembra que é a palavra que decide o que é santo, não você. Então, pode fazer todo sentido para você fazer isso, mas isso não vai te tornar santo. Por mais que faça sentido para você, quem decide o que é santo e o que não é Deus, não é você. Aqui fala que a impureza não convém a santos. A impureza é a sujeira que o pecado traz para a nossa vida. E eu falei muito sobre isso no devocional de purificação. Então, se você quiser entender melhor sobre essa questão da impureza, assista o devocional de purificação. E sobre a avareza, eu vou fazer um devocional especialmente sobre isso. Então, eu não vou falar sobre a avareza agora, porque como eu não estudei profundamente ainda, pode ser que eu cometa erros. Então, eu vou estudar antes para garantir que eu vou estar mostrando algo que realmente faça sentido e que seja verdadeiro. E a Bíblia ensina que esses pecados são tão graves que a gente não deve nem falar sobre eles. Isso não deve ser nem motivo de piadinha, nem motivo de brincadeira entre nós. A gente deve realmente se afastar dele. A gente deve falar dessas coisas como uma forma de aprendizado, mas não tratar isso como se fosse uma coisa comum na nossa vida, porque isso não pode ser comum. Em 2 Coríntios 7:1, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então a gente aperfeiçoa a nossa santificação temendo a Deus. E a palavra temor, ela realmente significa ter medo. Lembra que no devocional sobre coragem, que é o devocional anterior a esse, eu falei que nós não devemos ter medo das pessoas, dos mortais, e sim de Deus. Não ter medo do que as pessoas podem fazer, mas medo do que Deus pode fazer. Ter temor em Deus é entender que Ele tem capacidade para te salvar ou para te mandar ao inferno. Temer a Deus é entender isso.
Então a gente sim tem que amar a Deus, tem que obedecer a Deus, tem que ter um relacionamento com Deus, mas o temor a Deus ele é uma parte importante da fé, porque ele afirma na nossa consciência, no nosso coração, a posição que Deus tem como nosso Senhor e Rei. Ele não é só um pai amoroso, ele também é Senhor e Rei. E a gente não pode esquecer disso. E o temor, ele vem para nos lembrar desse poder, da soberania de Deus. Então, aqui também fala que nós devemos nos purificar de toda a imundícia da carne e do espírito. Então, além do que a gente pensa e do que a gente crê, além das nossas ações cotidianas, o que nós fazemos com o nosso corpo também vai nos tornar santos ou fazer com que a gente deixe de ser santo. Por isso que entra a questão da fornicação como algo que é muito grave, porque é um pecado que tu faz contra o teu corpo também, não apenas contra o teu espírito e não apenas contra Deus, mas ele é um pecado que entra em todas as esferas da tua vida, por isso que ele é muito grave. Em Efésios 1:4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele nos elegeu para ser santos, ele nos escolheu para que nós fôssemos santos. Então, ser santo é a nossa missão, é uma tarefa que nós devemos cumprir. Se eu contrato uma empregada para trabalhar aqui em casa e ela não cumpre a função dela, eu vou demiti-la, vou tirar ela da minha casa. E quando Deus te chama para cumprir uma função e você não cumpre, ele também vai te tirar da casa dele. Você tem uma obrigação como filho de Deus. E essa obrigação é ser santo. E isso é inquestionável. Isso não é algo que você possa negociar. Essa é a tua missão. Você foi chamado para isso. E aqui fala também que nós devemos ser irrepreensíveis. O que é isso? O meu chefe não tem nada para reclamar de mim. Eu estou cumprindo tão bem a minha missão, a função que Deus me deu, que ele não tem nada para reclamar de mim. É isso que a gente deve buscar. É essa consciência, é essa postura. É claro que nós somos pecadores e nós sempre vamos tentar, a nossa carne sempre vai tentar pecar. Entretanto, a gente sempre deve se corrigir e buscar ser irrepreensível. Em 1 Tessalonicenses 4, do versículo 7 ao 8, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. De novo, ele afirmando que você foi chamado para ser santo. Portanto, quem despreza isso não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito. Quem não é santo é imundo. Ou você é santo ou você é imundo. Ponto. Ou tá limpo ou tá sujo. Se você vai beber água num copo de vidro e tem uma sujeirinha naquele copo, você vai beber a água? Ou você vai botar água fora, limpar o copo e servir uma nova água? A gente não aceita sujeira, por menor que ela seja. Entende? Se cair uma mosca no teu prato de comida, uma mosca na sopa, a tua sopa tá suja. A mosca pode ter caído num cantinho da sopa, mas a sopa inteira tá suja. Se tiver uma barata na cozinha de um restaurante, esse restaurante pode sofrer uma multa e até fechar. Uma sujeira, por menor que ela seja, ela torna aquilo imundo. E não importa o tamanho da sujeira, se a sujeira tá ali, a coisa tá suja. Então, se a sujeira tá em você, você está sujo. A palavra de Deus é sim e não. Ela não tem meio termo. A palavra diz que nós devemos ser quentes ou frios, nós não devemos ser mornos. Então, a partir do momento que você é imundo, que você cometeu atos e que você não se santificou, você está desprezando a Deus e também o seu Espírito, o Espírito Santo. Porque o nosso corpo é o templo do Espírito. Se você se torna imundo, você está dando um lugar imundo para que o Espírito de Deus habite. Para finalizar o devocional, ser santo é uma ordenança de Deus.
Ele não está pedindo, ele está dizendo que se você não for santo, você não tem parte com ele. Viver de acordo com a palavra de Deus, então não é viver o que eu acho certo, é viver o que Deus diz que é certo, mesmo que eu não entenda e mesmo que eu não concorde. O certo é o que ele diz que é e não o que eu quero que seja. É se afastar do pecado, é ser irrepreensível e é uma forma de honrar a Deus. A pessoa que é santa e vive de acordo com a vontade de Deus, ela está honrando a Deus, que é o oposto de desprezar. Esse foi o devocional de hoje. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que essa palavra tenha te abençoado, tenha falado com você. Se você não está agindo de forma santa, busque fazer isso, ore a Deus para que Ele te ajude e comenta e curte o devocional. Isso vai ajudar com que a gente alcance mais pessoas, com que essa palavra abençoe mais pessoas. E também compartilhe com alguém para que a vida da pessoa que você ama seja abençoada por meio da sua vida e da minha vida. Nós nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe.